os 7 erros que as clínicas mais cometem. Acho que mais de 90% das clínicas que me procuram cometem exatamente esses 7 erros. Deixa eu deixar aqui na tela para quem for chegando conseguir identificar do que nós estamos falando. Pois bem, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Bruna Barbosa, advogada e contadora. Tô aqui loucamente na internet fazendo lives, querendo mostrar para os empresários que é possível você aumentar o seu lucro, eliminando encargos trabalhistas, eliminando impostos que eu chamo de desnecessários, porque eu tenho essa experiência prática de 20 anos como contadora e advogada. E eu tô aqui maratonando, né? Abrindo essas lives todos os dias para gravar o que eu sei, o que me dá vontade, para deixar esse conteúdo lá no meu canal do YouTube. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Contrate Direito e as gravações vão ficar lá, né, para que possa ajudar todo mundo. Aí a Thalita falou, faz uma live dessas para a turma de restaurantes. Thalita, vocês têm que pedir nas caixinhas de pergunta que eu abro nos stories. Todos os dias, lá nos meus stories, eu coloco uma caixinha de pergunta perguntando qual é o tema que você quer, sobre o que você quer que eu fale, o que eu devo abordar, qual é a sua dor, qual é a dificuldade trabalhista. Aí só tem clínica respondendo. Só tem clínicas de fisioterapia, de medicina veterinária, clínicas médicas que vão nessa caixinha dos meus stories e fala comigo. Aí, se vocês não vão na caixinha, não conversa comigo, fica difícil, tá bom? Então, vamos lá. Os 7 erros que eu vejo nas empresas que me procuram. Hoje mesmo, eu fiz uma reunião com uma empresa que contrata técnicas de enfermagem e também as enfermeiras. Essa empresa, ela é contratada pelos convênios, pelo Estado, pelos planos de saúde para fornecer o atendimento domiciliar, o home care, ok? Então, essa empresa contrata essas profissionais e fornece para o atendimento do paciente no home care. Nós ficamos em reunião hoje muitas horas e a gente chegou em um plano de ação para ela, que é o que fazer no campo do direito societário, ou seja, se usa ou não sócios de serviço para as enfermeiras ou para as técnicas. O que aí entra uma ligação. Se eu coloquei o meu telefone no modo avião, é porque não é para entrar ligação. Espero que vocês estejam me ouvindo ainda, né? Porque entrou uma ligação doida aqui, eu fico preocupada se você está conseguindo me ouvir. Se você não estiver me ouvindo, sinaliza aí para mim. Já já eu vou tirar esse título aqui da tela. Ah lá, de novo. Ô, meu pai. Gente, tem ligação tentando entrar, vocês estão me ouvindo? Sinaliza aí para mim. Bom, vou continuar, né? Vou continuar e vocês me sinalizam se eu tô falando ou não. Vou deixar esse título na tela aí por um tempo para quem for chegando perceber, mas já já eu vou tirar ele para eu ficar grandona aqui com vocês, né? Que o ideal é ver a mim mesma. Então, voltando na introdução que eu estava fazendo antes dessas ligações chatas ficarem... Ah lá, de novo, ligação tentando. Não quero. Tá no modo avião, para de me ligar, coisa chata. Continuando. Quem é que liga para os outros essa hora? Tudo bem? Vamos lá. Hoje, então, nessa reunião com essa empresa que eu falei de fisioterapia e de enfermagem home care, a gente tratou 3 pontos que são neles que eu vou mostrar para vocês esses 7 erros, né? Então, nós chegamos à conclusão se eles iam ou não usar no direito societário a estratégia de ter sócio de serviço. Nós chegamos à conclusão no direito tributário de que forma nós aproveitaríamos os créditos gerados quando é autônomo no CPF ou quando é PJ com nota fiscal. E nós chegamos à conclusão de quais profissionais ficariam no emprego CLT e quais seriam retiradas do emprego e iam ficar como autônomas ou PJ e como que seria esse tratamento, tá? Então eu faço isso todos os dias. Esse é o trabalho que eu realizo todos os dias.
reuniões de aconselhamento jurídico, englobando, né, o societário, o tributário e o trabalhista, que são os assuntos que eu mais amo. E com base em todos esses atendimentos, eu levantei 7 erros que vocês mais cometem. Então, pega papel e caneta. Pega papel e caneta para você anotar tudo que eu vou falar. Vou tirar esse título aqui da tela agora para vocês poderem me ver bem grande. Isso, agora sim. Então vamos lá, pessoal, presta bastante atenção. Eu vou começar nos erros mais tranquilos e vou subindo para os piores, tá bom? Então, olha, selo de espectador. Obrigada, Carol. Então, o 7º erro, né? O mais tranquilo aqui. Sem plano de carreira ou retenção, os seus profissionais fogem. Eu escrevi um artigo que está publicado lá no blog do meu site. Eu tenho um site, né? Que é o brunabarbosa.adv.br. E lá tem um campo de blog, onde eu coloco os meus artigos. E eu publiquei lá no meu site um artigo, especialmente de como a geração Z, que está se formando na área da saúde, está entrando no mercado de trabalho e está definindo os novos contornos das clínicas. Pois é. O que acontece? A pessoa entra na sua empresa e é contratada como prestadora de serviço e ela acha que vai ser só aquilo ali, que ela nunca mais vai poder ser nada na sua empresa, porque você tem a ideia errada de que promover significa aumentar pagamento, como se só o empregado pudesse ser promovido. E não é assim, gente. A promoção, ela envolve vários critérios. No caso do empregado, promover significa subir em níveis de liderança, assumir posições de trabalhos mais complexos e com isso um aumento da remuneração. Isso é do emprego. Como é que você vai fazer então uma promoção no campo do prestador de serviço? Bom, você tem que ter um plano em que quanto mais tempo ele fica na sua empresa, mais benefícios ele tem. Então, muitas empresas se privam de fazer o plano de carreira do júnior, do pleno, do sênior, porque acha que se usar essa nomenclatura vai ser vínculo de emprego, como se júnior, pleno e sênior só pudesse ser usado para os empregados. Errado. Você pode sim criar critérios em que o seu prestador de serviço terá remunerações variadas, diferentes de outros, baseado em tempo de casa, experiência na tarefa, experiência no trabalho que ele realiza, tempo de formado, pode ser, por exemplo, elogios dos clientes, qualidade do trabalho, ausência de reclamações. Então, você pode criar os indicadores que você quiser para poder pegar essa pessoa que acabou de chegar e ir promovendo ela ao longo dos anos que ela fica com você. Então, ter um plano de carreira, como por exemplo, júnior, pleno e sênior, não configura vínculo de emprego e faz aquela pessoa falar: eu posso ser mais aqui dentro, eu vou me dedicar, eu vou ficar, eu não vou cometer erros. Então, o seu primeiro erro é não ter um plano de carreira. E aí você não entende por que o seu autônomo, por que o seu PJ troca tanto? Você queria reduzir os desligamentos, você queria reduzir as saídas, o turnover. Mas aí você não faz um plano de carreira, a pessoa não tem expectativa nenhuma do que ela vai ser. Então, existem várias formas e eu dei alguns exemplos. Um outro exemplo que eu faço muito nos meus clientes é o da pessoa entrar, a gente define ele, principalmente recém-formado, né, que a gente chama de aprimorando, porque ele acabou de formar, ele vai aprender. Então, a gente quebra os requisitos do vínculo de emprego na subordinação com essa pessoa e, se ele preencher os nossos indicadores, ele pode chegar a ser sócio
de serviço. Então a gente usa muito nos meus clientes o sócio de serviço como um critério de promoção, para ele sentir que ele está acima de ser empregado e está abaixo de ser dono. Então ele é a primeira pessoa depois do dono. Então isso é muito legal. Eles ficam muito satisfeitos. O outro erro, o segundo erro que vocês mais cometem, é ter aí na sua empresa um profissional da saúde como MEI, como microempreendedor individual. Ô, gente, quase que não. Tem um tal de diga oi aqui, como é que faz? Deixa eu ver. Você clica, ele faz diga oi. Entendi. O profissional da saúde, os que podem ser MEIs, são pouquíssimos. Pouquíssimos profissionais da saúde podem ser MEIs. Por acaso você permite aí na sua empresa que esse profissional que você contrata seja MEI? Ele tá na lista lá da tabela do MEI? Coloca aí nos comentários pra gente, tá? Ele tá naquela lista de atividades permitidas de ser MEI? Porque, gente, quem tá ali são as atividades da saúde que não são regulamentadas por um conselho de classe. Todas as que são regulamentadas por um conselho de classe não podem ser MEI. Então, nós temos ali permitidos muitas atividades de terapeutas, massoterapia, esteticistas, cabeleireiros, manicures, que são da beleza, cuidador de idosos, que é um pouquinho de saúde, mas não é enfermagem e não tem conselho. Então, são pouquíssimas as atividades, o cuidador de animais, que é onde a gente coloca o auxiliar veterinário. São pouquíssimas as atividades da saúde que podem ser MEI. E aí, em um ato desesperado de ter a pessoa, você permite que ela seja MEI. Por quê? Porque ela também está desesperada com todo o cruzamento de dados que pode acontecer das coisas que ela recebe, das coisas que ela paga com a Receita Federal. Com a reforma tributária, o cruzamento de dados está ficando cada vez pior, cada vez mais pesado. Quando você permite que o seu prestador de serviço da saúde seja MEI, sendo que a legislação proíbe, se ele for descoberto, e aí ele vai ter que devolver todo o valor que ele... Não é devolver, ele vai ter que recalcular todo o imposto que ele omitiu, que ele deixou de pagar, que ele sonegou, você pode ser responsabilizado junto, solidariamente, porque você não poderia ter permitido que ele fosse MEI. Então você também estava se beneficiando, vocês estavam em conluio, vocês se uniram para fraudar o erário, conluio para fraudar os cofres públicos. Então você não pode permitir que o seu profissional da saúde seja MEI, porque a lei não autoriza que ele seja MEI, tá bom? Compreendido até aqui? Nos dois que eu já falei? Então vamos agora ao terceiro, tá? Vamos lá. O terceiro erro que vocês cometem é confundir exclusividade com pessoalidade. Vocês se preocupam muito com o profissional, ele trabalhar só para você. Eu trabalho só, eu quero que ele trabalhe só para mim. Ele trabalha só para mim. Então isso pode configurar o vínculo de emprego? Não. Exclusividade não configura vínculo de emprego. E quem falou isso foi o artigo 442, letra B de bola da CLT. Então, a própria CLT, lá no artigo 442, letra B, fala que o autônomo com ou sem exclusividade. Então, você pode sim ter um autônomo que trabalha única e exclusivamente para você. Eu tive um caso inédito aqui que eu nunca tinha vivido antes,
que foi de uma médica veterinária que ficou 23 anos trabalhando para o mesmo hospital veterinário. E ela trabalhava só para ele, de segunda a sábado. Às vezes ela ia até no domingo, tá? E ela ficava lá o dia inteiro. Aquela coisa do 8 às 18, de segunda a sábado, né? E ela entrou na Justiça do Trabalho e pediu o vínculo de emprego. E um dos argumentos dela foi que o meu trabalho tinha exclusividade. Na verdade, ela confundiu. A advogada dela confundiu. Os próprios advogados erram, mas os juízes não erram. Os juízes sabem. Então, a advogada dela escreveu que ela tinha exclusividade porque ela só podia trabalhar para aquela empresa e não podia mandar ninguém no lugar dela. Ela confundiu. Por quê? Trabalhar para aquela empresa, sim, é exclusividade. Agora, mandar alguém no lugar é pessoalidade. Então, se o seu profissional manda um substituto, está quebrando a pessoalidade. Agora, se ele trabalha só para você, é exclusividade, não tem problema nenhum. Então, dependendo do quanto você paga para essa pessoa, do quanto ela gosta de trabalhar para você, do quanto você gosta dela, é natural que ela fale, vou viver só disso aqui, tá bom. Vou ter só essa empresa aqui, não vou trabalhar para outras, não. É uma escolha. Então, se isso é uma escolha, isso não vai dar vínculo de emprego, tá? Então, não confundam mais. Exclusividade não é a mesma coisa que pessoalidade, tá bom? Então, eu já falei 3. Vamos para o 4º erro que vocês cometem. Ausência de autonomia real no dia a dia. Por quê, gente? Olha, tudo bem que o seu profissional da saúde, ele vai atender pacientes, né? Ele vai atender pacientes, ele vai ter uma agenda, ele pode combinar com você uma carga horária que ele estará na sua empresa com ou sem pacientes para ele atender, tá? Ele pode também combinar que ele só vai se tiver pacientes para ele atender. Então, é uma livre negociação. Quando você combina com a pessoa se ela tem que estar na empresa em uma definida carga horária ou se ela só vai na empresa se tiver trabalho para ela realizar, nesse caso, você tem com ela habitualidade. Então, vocês confundem. Ter horário é apenas ter habitualidade. A autonomia do profissional está no fato dele exercer naquele paciente as melhores técnicas que ele conhece. Então, ele é um profissional, ele estudou para ter aquela formação, ele é registrado no conselho de classe, muitas vezes, né? Porque tem algumas profissões que não precisa registrar no conselho de classe, mas ele tem aquele conhecimento. Então, ele tem que ter liberdade técnica. Se você ficar no dia a dia enchendo o saco dessa pessoa, de como que ela está trabalhando, o procedimento que ela está adotando, a técnica que ela está fazendo, interferindo nas decisões clínicas que ela vai ter, você está tirando dela a autonomia real. Então, cuidado com isso, tá? O 5º erro que vocês cometem é impor as escalas. Vocês não podem impor as escalas. Eles são profissionais que vão chegar e vocês vão negociar a carga horária de trabalho dele. Então, as escalas, as jornadas de trabalho, elas serão negociadas. Elas não serão impostas. E já que elas são negociadas, vocês vão também negociar quais serão as soluções caso esse profissional precise faltar, tá? Então, você não pode tratar ele do mesmo jeito que o empregado da CLT. Você precisa negociar com ele e escrever no contrato como vocês resolverão aqueles dias em que ele não puder estar presente para atender o seu paciente. Porque você faz o marketing. Você coloca o paciente na empresa e ele vai lá atender esse paciente. Então, como que serão resolvidas
as ausências dele quando ele não puder estar ali. E de uma forma que seja totalmente diferente do empregado da CLT. Então toma muito cuidado, porque essas jornadas fixas, essas escalas de plantão impostas, em que você não tem prova que foi uma escolha, que foi livremente negociado, é o que os juízes usam para te condenar, tá bom? O sexto erro, penúltimo erro que vocês cometem, é aquele contratinho de PJ copiado da internet, mal feito, que só tem aquela paginazinha de serviços prestados de médico, serviços prestados de enfermagem, de técnico de raio-x, de veterinário, obrigações do contratante, obrigações do contratado, remuneração, acabou. Não. O juiz, ele quer ver um contrato que explique como que serão resolvidos os problemas no dia a dia, porque acompanha aqui, raciocina comigo. Quando você tem a CLT dita como que todos os problemas serão resolvidos. Então, todo problema que você for viver com seu empregado, você consegue achar um artigo na CLT e falar, a CLT fala que esse problema eu aplico suspensão. A CLT fala que esse problema eu posso demitir com justa causa. A CLT fala lá no 462 que eu posso descontar os prejuízos que ele me causar. Então, a CLT traz as previsões de como que os problemas serão resolvidos entre patrão e empregado. Mas, quando estamos no campo da prestação de serviço, autônomo, MEI, PJ, a lei não fala. Está lá no artigo 593 do Código Civil. Uma vez a pessoa escreveu na minha caixinha de pergunta assim, qual é a lei do prestador de serviço? Ela existe? Existe. Está no artigo 593 do Código Civil, que é a prestação de serviços. E aí, o Código Civil diz que o contrato faz lei entre as partes. Então, você precisa redigir um contrato que explique como que os problemas serão resolvidos. As pessoas fazem reuniões comigo, ou entram nos meus cursos, ou vêm para as mentorias. Tem gente que prefere o curso, estuda lá e faz sozinho. E tem gente que prefere a minha consultoria tradicional, individual, né? Paga um honorário de consulta, se reúne comigo, eu ajudo a fazer o contrato, eu ajudo a implantar o método na empresa e tal. Então, tem gente que prefere a consultoria, tem gente que prefere o curso. Aí vai ao gosto do freguês, né? E aí eles chegam pra mim e falam assim, Bruna, eu não tenho contrato nenhum com essa pessoa, ou eu tenho aquele contrato que eu peguei na internet, eu joguei no Google lá e peguei. Ou então você comprou, né? Você comprou por R$127 aquele pacote de contrato que aquela pessoa estava vendendo. Ou seja, você pagou R$127 para ter um contrato que ela tirou da internet. Totalmente superficial, né? Você pagou por uma coisa que você podia ter pego de graça. Então vamos lá. Essa pessoa vira para mim e fala assim, a minha prestadora de serviço descobri que ela está roubando os clientes que eu captei, porque eu investi em anúncio, eu participei de reuniões de networking, que pode ser, né, uma captação online, pode ser uma captação presencial, eu distribuí panfleto na rua, e aí eu consegui fazer esses clientes chegarem aqui dentro da minha clínica, começaram a ser atendidos aqui na minha clínica. Sabe o que ela fez? Ela roubou esse paciente e levou para outra clínica onde ela trabalha, ou levou para uma outra pessoa que pagou comissão para ela, ou levou para ela mesma no atendimento domiciliar. Eu estava lá em Campinas, que eu fui fazer audiência judicial de um fisioterapeuta que pediu o vínculo da minha cliente, né? E não tinha contrato, era de boca, verbal. Aí, ela me mostrou que ele tirou pacientes da clínica e levou para o atendimento dele particular, domiciliar. E o que você pode fazer com isso? Nada, porque o seu contrato é uma merda. Porque você pegou esses contratinhos aí que não tem essa previsão. Então, para você solucionar esse tipo de problema, você precisa ter um contrato que tenha a previsão de como ele será resolvido. Expulsão da pessoa, mandar embora sem ter que dar aviso prévio, multa, ele tem que ressarcir os prejuízos que ele te causou, quanto? Então, se tiver essa cláusula no contrato, o juiz vai dar validade para ela, porque no cível o contrato faz lei entre as partes, tá?
Pensa bem nisso. Eu tive um caso de uma aluna que é salão de beleza, que tem um método próprio. Fica lá em Goiânia. A manicure entrou na justiça querendo anular a cláusula de não concorrência por 12 meses após a saída. Ou seja, ela queria poder abordar as clientes que ela conseguiu ali para levar para ela. A juíza manteve, falou, não, você entrou, você foi treinada, a empresa investiu para que você aprendesse o método dela, a empresa colocou esses clientes lá, então você não pode, você tem que honrar sim essa cláusula de não concorrência. Se a empresa conseguir provar que você está abordando as clientes da empresa e tentando levar para você, ela pode exigir essa multa contratual, sim. E a multa nesse caso era, acho que 50 salários mínimos, né? Então, vai valer sim, tá? E tudo isso que eu tô contando são casos reais, judiciais meus. Eu que advoguei, são meus alunos, são meus clientes. Gente, eu advogo há 20 anos, eu tenho caso demais para contar. Quando vocês entram nos meus eventos, igual, eu tenho um evento que vai ser dia 30 de abril, às 8 horas da noite, que chama Equipe Lucrativa, que é para profissionais, para clínicas, né, da área da saúde que contratam profissionais da saúde. A primeira coisa, na hora que você paga e entra, tem lá um e-book das minhas decisões judiciais comentadas, dos processos que eu ganhei na área da saúde. Tá? Então, eu entrego o meu e-book com os processos que eu ganhei, com as histórias que eu já vivi, para quem entra nos meus eventos, tá bom? E o sétimo e último erro que vocês mais cometem, aquela subordinação disfarçada, tá? Por que ela é disfarçada? Porque você só paga se a pessoa for trabalhar, se ela não trabalhar, você não paga, que aí você chama de produtividade, né? Em que você diz que ela tem liberdade para fazer o procedimento do jeito que ela quiser, em que você diz que ela tinha autonomia, porque ela assinou um contrato de prestação de serviço, ela emitia nota fiscal. Só que aí entram as testemunhas e o juiz começa a perguntar para as testemunhas se você punia esse prestador de serviço quando ele faltava. E aí as testemunhas falam assim, nossa, reclamava demais, chamava atenção, mandava mensagem no grupo falando, para de faltar que está incomodando. Então, quando você faz uma vigia muito constante do trabalho do seu prestador, sem dar espaço para eles, tá? Eles podem ter horário de trabalho, bater ponto? Pode, porque isso é habitualidade. Mas aí você cobra metas. Subordinação que aparece nas audiências e faz vocês serem condenados. Metas de atendimento. Eu fiz um roteirinho para essa aula de hoje aqui para não ficar perdido. Metas de atendimentos. Vocês ficam exigindo meta do prestador de serviço. Isso é terrível, tá? E punições por falta. Meta por atendimento e punições por falta é que configura a subordinação. Tem nada a ver com ter horário para trabalhar, bater ponto para trabalhar, tem nada a ver. Tem a ver com você exigir metas por atendimento e você punir pelas faltas. E aí, que tal? Então, gente, isso era o que eu queria demonstrar para vocês hoje, que tem a ver com o que eu venho ensinando aí para os empresários com quem eu faço reunião nos atendimentos individuais. Vou deixar essa live gravada no meu canal do YouTube, que se chama Contrate Direito. Lá no meu canal do YouTube tem uma playlist sobre autônomos, MEIs e PJs. E tem uma outra playlist sobre sócios de serviço, porque eu sou ultra especialista em sócio de serviço, que inclusive esse é o nome do meu método, né? Gente, quando uma pessoa entra no seu contrato social com cota de serviço, ela se chama, o nome que a Receita Federal reconhece é sócio sem capital com cota de serviço. Só que ele é muito grande, né? Então eu reduzi para sócio de serviço. Então foi um prazer poder falar tudo isso, vou deixar gravado aqui para vocês assistirem. E você que estiver assistindo a gravação depois, chegou até aqui, não se esqueça,
Eu sou especialista em ensinar as empresas a contratar seus prestadores de serviço, autônomos, MEIs, PJs e sócios de serviço sem risco trabalhista e sem sonegação fiscal. Então você já clicou nesse compartilhamento e convidou aquele empresário que está lá sofrendo, aquela empresária que está sempre chorando, que das pessoas que ela contrata só fica processando, fica dando problema? Apresenta meu perfil para essa pessoa, para ela poder se libertar desse medo da justiça do trabalho. E ela ter o mesmo sucesso, e você também ter o mesmo sucesso dos meus clientes. Não perder processos. Boa noite, vejo vocês amanhã, sexta-feira, quando eu estiver encerrando meu expediente aqui, para mais uma pílula de informação e educação empresarial. Tchau, tchau!